Olá, bem-vindas, bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje, cujo tema é a vida após a morte física. É um tema que é da nossa curiosidade, né? A gente quer saber o que é a vida depois dessa vida, ah, e queremos detalhes, queremos entender toda a complexidade. Isso é muito válido e muito bom, muito importante. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Mas eu quero primeiro falar com vocês por que é importante a gente entender o que é a vida após a nossa morte física e por que esse entendimento dá sentido às nossas vidas. Sim, as nossas vidas passam a ter um sentido. Nós encontramos o senso de propósito na nossa vida, aqui, nessa dimensão física, se nós entendermos e soubermos o que é que vem depois. Qual é a próxima etapa? Essa próxima etapa da vida nossa, ela dá um sentido absoluto, não vou nem dizer um sentido maior à nossa vida, ela dá um sentido absoluto à nossa vida. Porque a comparação é a mesma que o entendimento, se a gente pudesse ter, né, de um feto no ventre materno, um embrião que está em crescimento, né, se ele soubesse, ele ou ela souber que a vida não se restringe àquele útero materno, né? Que a vida vai muito além daquele útero e que o propósito do útero é somente um propósito de preparação para a próxima etapa, como seria, caso a gente pudesse ter essa leitura, né, do que pensaria o embrião, o feto em crescimento, qual seria o entendimento sobre o que significa a vida dele, dela, dentro daquela dimensão restrita? Então, se nós também utilizarmos essa analogia e primeiro percebermos que aqui é um grande útero, que é um local onde nós vamos adquirir qualidades e capacidades para que possamos nos desenvolver adequadamente na próxima etapa da vida. Ou seja, a vida, o propósito final dela não é essa vida terrena. Essa vida terrena é somente uma etapa, um estágio, um momento, uma dimensão inicial, né? E quando eu percebo que isso é um fato, o que acontece com coisas como, por exemplo, apego ao mundo da matéria? Eu vou perceber que o mundo da matéria não tem o menor significado, que isso aqui é absolutamente transitório. Porque imaginem se o embrião, o bebê no ventre materno, se apegasse ao útero e dissesse: não, aqui é o meu lar, aqui é onde eu tenho que ficar. Se houvesse esse apego, primeiro, esse ser perderia a oportunidade da verdadeira vida, que é fora do útero materno. Não é dentro do útero materno. Aquela vida é uma vida temporária, transitória, simplesmente inicial, né? A segunda coisa que ele vai perder é a própria vida, porque se ele se prende ao útero e de lá não quer sair, o destino desse feto, desse embrião, não é outro senão a morte, a aniquilação, porque não é possível ele sobreviver apegado lá dentro. Não é porque o útero, uma hora, ou expulsa a gente, ou a gente é fadado a fenecer, a morrer, a acabar. Então imaginem qual é o mal que nós causamos a nós mesmas, a nós mesmos, quando nos apegamos a esse mundo. Quando achamos que esse mundo é o tudo nosso, é o propósito primário e final da nossa existência. Que tudo que nós pudermos fazer tem que ser feito para nosso benefício na dimensão da matéria. Então nós vamos nos apegando tanto à matéria, tanto ao mundo físico, que nós perdemos a verdadeira dimensão da próxima etapa nossa, da etapa espiritual, da etapa que se segue a essa etapa que é limitada, que é transitória, que é pequena demais comparada com aquilo que vem depois. Bahá'u'lláh, em um de seus escritos, ele diz que fiz da morte mensageira de júbilo.
A morte tem que ser percebida como um momento jubiloso nosso. É claro que, quando nós partimos desse mundo, quem fica sente saudade. É claro que, se a nossa partida for abrupta ou inesperada, quem fica sente-se traumatizado, a perda, o sentimento de perda é grande. Mas se nós entendermos que isso aqui é uma etapa transitória e quem partiu, partiu para uma dimensão muito maior do que aquela que se encontrava aqui conosco, por que que eu vou lamentar? Por que que não deveria eu estar feliz em saber que aquele ente querido, aquela amiga querida, aquele ser que eu tinha uma conexão tão grande, libertou-se dos grilhões, libertou-se das amarras, das correntes desse mundo e alçou voo para uma outra dimensão, muito mais ampla, muito mais poderosa, muito mais possibilitadora, muito mais cheia de possibilidades. De novo, outra analogia. Esse mundo para nós é como uma gaiola. E a nossa alma é esse pássaro preso dentro da gaiola. Quando a gaiola se rompe, ou seja, quando o corpo físico se destrói, algo acontece com o pássaro? Não. Pelo contrário, ele vai se libertar daquela prisão. Então, nós vivemos, na verdade, uma dimensão quase que aprisionada. Agora, qual é o nosso papel durante a nossa existência tão curta, de 80, 90 hoje em dia, alguns chegando a 100 anos de idade, mas em média já estamos nos 80? Qual é a nossa missão? É nos prepararmos para entendermos o que é a nossa próxima etapa. Se nós não fazemos essa preparação, se nós não nos conectarmos diariamente com a dimensão espiritual, o que vai acontecer quando nós abandonarmos o corpo físico? Nós não temos noção do que é que está acontecendo com a gente. Que nova dimensão é essa que eu estou vivendo? Então, que preparação é essa que nós temos que ter dioturnamente no nosso cotidiano? A primeira preparação é orar e meditar. Entender o que é a dimensão transcendente. Nos conectarmos com a dimensão transcendente. Uma outra coisa que aparece nos escritos dos Baha'is, que eu acho sensacional, é que nós aqui nessa dimensão restrita, limitada, temos uma condição através da oração de interceder pelo progresso espiritual de quem já fez a passagem. Os escritos Baha'is dizem que o nosso progresso espiritual no outro plano se dá por dois caminhos. Um é pela misericórdia divina. É aquilo que Deus vai nos conceder. O outro meio do nosso desenvolvimento espiritual são as orações daqueles que estão aqui nesse plano e que intercedem por nós, pedindo pela nossa iluminação, pelo nosso crescimento, pedindo a Deus que nos ilumine e que nos faça abrir os olhos espirituais. Então, nós temos uma missão muito importante aqui nesse plano, que é nos prepararmos, e nos prepararmos espiritualmente como? Tornando a nossa conexão com a dimensão espiritual uma coisa comum, uma coisa diária. Pensem bem, se nós passarmos anos a fio da nossa vida sem lembrarmos que existe uma outra dimensão para a qual nós iremos migrar naturalmente, dimensão essa onde nós manteremos a nossa individualidade, manteremos a nossa identidade, nós vamos ser nós mesmos, mas numa dimensão que não depende mais do corpo físico. É muito fantástico isso. Então, eu quero conhecer o meu próximo lar. Como é que eu conheço o meu próximo lar? É eu orando e meditando e lendo as Escrituras Sagradas todos os dias, que é um convite a conhecer essa dimensão. Vejam se as Escrituras Sagradas não são esse convite. Leiamos a Bíblia, leiamos o Bhagavad Gita do hinduísmo, leiamos os Vedas, o Tripitaka
do budismo, leiamos o Alcorão do Islã, leiamos o Kitab al-Aqdas, o livro sagrado do Bahá'í, leiamos todos esses livros e vamos constatar que esses livros nos fazem um convite, né? Eu não lembro se eu falei da Bíblia Sagrada, mas claro, na nossa cultura aqui judaico-cristã, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, nós vamos constatar que esses escritos todos são um convite para que nós conheçamos a nossa próxima morada. E esse conhecimento da próxima morada, como eu disse logo no início, é que dá sentido à nossa vida aqui agora. Qual é o meu papel nesse plano? O meu papel nesse plano é tornar essa morada a mais harmônica, essa presente, onde nós estamos agora, a mais harmônica, a mais pacífica, a mais unida possível, para que nós tenhamos direcionamento da nossa energia para nos aprofundarmos na nossa próxima morada, conhecermos a nossa próxima morada. Porque se nós fizermos desse mundo uma filial do inferno, ou seja, com guerras, com dissensões, com desentendimentos, com conflitos, com ódio, com desunião, nós vamos nos ocupar o tempo todo só com isso. E o propósito desse mundo não é esse. O propósito desse mundo, volta a dizer, é igual o útero materno. É nos dar as condições para que nós possamos desenvolver o instrumental que nós vamos utilizar na nossa próxima perspectiva espiritual, na nossa próxima dimensão. Então, esse é o primeiro elemento. Por que nós estamos aqui nesse mundo? É para agregarmos valores, conhecimento, experiências à nossa dimensão espiritual e aqui nesse plano explorarmos o que é o próximo plano, conhecermos o que é o próximo plano através da oração, da meditação e da leitura das Escrituras Sagradas. Esse é o nosso propósito. E o nosso propósito, então, aqui ganha uma dimensão totalmente diferente, porque eu vou me afastar do acúmulo de riquezas, vou me afastar do acúmulo de títulos e posições e reconhecimentos, vou me afastar do massageamento do ego. Eu vou ver que isso tudo, do mundo da matéria, do mundo dos nomes, do mundo dos títulos, do mundo das posições, não me interessa. O que me interessa é eu poder alimentar a minha alma, nutrir a minha alma e fazê-la uma fonte que irradie luz. É esse o nosso propósito. E quem dá esse propósito para a gente é a perspectiva de que nós não estamos fadados a desaparecer depois da nossa morte física, mas que a nossa essência continua viva, vívida, com a sua própria identidade. Irade continua sendo Irade, todo mundo continua sendo a própria pessoa que era, mas agora não numa dimensão física. Então vejam como isso muda a nossa perspectiva com relação a esse mundo. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo de disputas territoriais, de disputas de riquezas, de disputas de títulos e de nomes e de poder, uma luta ensandecida por fazer-se valer sobre o outro, seja através do seu patrimônio, do seu dinheiro, da sua força econômica, ou fazer-se impor sobre os demais através do seu poder político, do seu poder de dominação. E o que interessa disso para o nosso próximo plano de existência? De que adiantou todas essas lutas e dissensões e guerras e carnificinas e destruição? De nada. Porque o que eu vou levar para o outro plano são as qualidades espirituais que eu fui capaz de desenvolver nesse plano, como amor, como compreensão, como humildade, como compaixão, etc, etc, etc. Muito bem. Agora vamos ver o que é a relação do outro plano com a gente, que isso torna a gente, cada uma e cada um de nós, detentores de uma honra e de uma possibilidade inominável. Bahá'u'lláh diz que as almas no outro plano são responsáveis por insuflar nessa vida física tudo aquilo que é progresso, tudo aquilo que é desenvolvimento, tudo aquilo que é descoberta. Bahá'u'lláh diz que as almas no outro plano são o levedo, são o fermento que fazem esse plano crescer.
que as artes, as descobertas científicas, os ofícios, a música, a literatura, tudo que vocês possam pensar, quem insufla na gente essa inspiração são as almas que se encontram no outro plano. Então imaginem a honra, eu só posso dizer isso, a honra que nos é dada para que nós no outro plano possamos influenciar esse plano aonde os outros que nos sucedem continuam. Né? Baha'u'lláh fala que a alma será investida de tamanha glória no próximo plano que revelar agora essa dimensão não é permissível, essa grandeza, essa beleza que a alma é dotada, porque senão, se isso fosse revelado, todas as pessoas ansiariam por partir desse mundo imediatamente e talvez tirassem as suas vidas. Na sua ânsia de ir para essa promessa, né, de uma outra dimensão rica, iluminada, perfeita. Então nós vivemos sim o mundo da imperfeição, mas o nosso papel aqui nesse mundo da imperfeição é fazê-lo aproximar-se da perfeição. É por isso que nós podemos dizer que nós aqui, nesse plano de existência físico no planeta Terra, o nosso papel é de sermos co-criadores dessa realidade. Deus iniciou o processo, o Criador iniciou o processo, mas a nós cabe darmos seguimento a esse processo. Naquilo que, e eu faço de novo uso das palavras de Baha'u'lláh, naquilo que Baha'u'lláh diz que é o nosso propósito, levar avante uma civilização em constante evolução. A nossa missão é civilizatória, nossa missão é transformadora, nossa missão é revolucionária, no sentido de revolucionar, de transformar, de dar vida nova à nossa própria existência. Essa força que a alma adquire no próximo plano, claro, ela depende das qualidades que ela foi capaz de acumular nesse plano. Se a alma nesse plano não se importar com a humildade, com a compaixão, com o amor, com a aceitação, com a tolerância, com o apreço pela diversidade, que são qualidades de valores humanos essenciais, se a alma não se ocupar em desenvolver isso, se nós não nos ocuparmos e desenvolvermos isso, nós chegamos no outro plano capengas, incompletos. De novo, pegando a analogia do embrião no ventre materno. Se o embrião decidir interromper o seu processo de crescimento de pernas e braços, porque ele diz que isso não serve para nada, porque eu não uso perna e braço, também aniquile-se o desenvolvimento dos olhos, porque aqui é tudo escuro, para que eu uso olhos? Né? Ouvido talvez seja legal, porque a única coisa que o embrião percebe é os sons da voz da mãe, e a gente sabe que a voz da mãe influencia no embrião. Se ele parasse todo o processo de coisas que ele equivocadamente acha que são inúteis para a realidade daquele embrião, naquela dimensão dentro do ventre materno, dentro do útero materno, o que viria a esse mundo? Talvez só um par de ouvidos, um par de orelhas, mais nada. Porque o resto tudo pulmão, para que esse oxigênio vem pelo cordão umbilical? Ele iria aniquilar tudo. E nós vivemos nesse plano de existência aqui, essa quimera, esse engano impressionante. Para que ser honesto? O desonesto ganha muito mais. Para que ficar dando amor? Cansei de ficar dando amor. Ninguém quer me dar amor, eu também não vou dar amor para ninguém. Por que ser humilde? Quando eu sou humilde, só levo na cabeça. Vejam que equívocos, são pensamentos equivocados. São pensamentos que somente levam a gente a achar que é esse mundo físico que importa. No mundo físico, se somente é o mundo físico que importa, nós vamos virar bestas selvagens. Nós somos piores do que bestas selvagens, porque, pelo menos, os animais do campo, eles têm um código mínimo, que é não matarem a si mesmos. Não matarem a sua própria espécie.
Nós aqui fomos até além, nós matamos a nossa própria espécie. Não somente destruímos tudo aquilo que está à nossa volta, acreditando que nós somos senhoras e senhores do planeta, donos do planeta e que podemos fazer o que quisermos. Não só destruímos o que está à nossa volta, como também nos autodestruímos. Nós somos o único grupamento animal que se destrói a si mesmo. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de um poder regulador. Nós precisamos de um poder que eduque a nossa existência aqui. E eduque a tal ponto que nós possamos dar o salto no próximo plano de existência. Quem educa a gente nesse processo é a espiritualidade, é a dimensão religiosa. Essa é a força da religião. Não me refiro aqui à religião dogmática, à religião que se rendeu ao preconceito. E eu estou falando da essência da beleza religiosa, que é o do religare, que é reconectar a gente à essência divina. Então nós precisamos desse processo educativo, que é o que a espiritualidade, a religiosidade nos dá, para que possamos educar a nossa alma, para que ela possa, aqui nesse grande ventre planetário, adquirir as qualidades necessárias, para que então, quando ela faz a passagem, quando nós fazemos a nossa passagem, nós possamos colocar à disposição tudo aquilo que acumulamos aqui, porque o outro plano, ele não entende riqueza material, não entende posição, não entende hierarquias. O que ele entende é amor, é compaixão, é humildade, é desejo de servir, é desejo de ajudar. E são essas qualidades que vão nos tornar, então, aqueles seres no plano espiritual que influenciam o plano da matéria aqui, como eu me referi, fazendo com que as descobertas, fazendo com que as artes, os ofícios floresçam. Então aí fecha-se esse ciclo. Nós nos alimentamos aqui nesse mundo, nos nutrimos nesse mundo, crescemos, evoluímos espiritualmente, entendemos o que é a dimensão espiritual, e isso nos dá, desculpem, outro sentido na nossa existência, para que então, na próxima etapa, nós possamos devolver aqui a esse mundo aquilo que nós acumulamos e conhecemos nesse plano de existência. Então eu termino voltando ao início da minha fala, daquilo que Baha'u'lláh diz: fiz da morte mensageira de júbilo. Não é mensagem de júbilo, não é mensagem de alegria você saber que você cumpre com o papel aqui nesse plano, em qualquer momento que seja que você faça a sua passagem, a sua partida do plano material, físico, e você então se descobre numa dimensão espiritual grandiosa, onde passam a ser ilimitados os teus poderes. É isso que nós temos que cultivar no nosso cotidiano. E por isso que a oração, a meditação, a leitura e o estudo das Escrituras Sagradas são o nosso combustível para que a gente possa fazer essa conexão com a dimensão espiritual. É isso.